Muito bem, é momento de ouvirmos a palavra de Deus. É momento em que Deus, Ele quer trazer para o seu povo, nesses últimos dias, querido, um grande despertamento para a sua igreja. Porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Quem sabe até mesmo as últimas horas do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Eu creio, querido, que esta palavra que Deus colocou no meu coração para que eu viesse transmitir é uma palavra que eu tenho pregado muito em praça pública, nas feiras, livre, né? É uma palavra que Deus ele desperta muito para que eu venha estar ministrando essa palavra. E eu percebo todas as vezes em que eu estou ministrando essa palavra nas praças públicas, como aqui no centro da cidade de Campo Grande, na Praça Ari Coelho, é uma palavra que ela mexe muito com as pessoas. Elas despertam a pessoa para que a pessoa ela venha dar ouvido à palavra de Deus. A gente vê ali pessoas sem nenhum conhecimento da palavra de Deus, mas que quando ela começa a ouvir a palavra, ela é atraída pela unção, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a palavra, de modo que a pessoa fica ali 1 hora e meia, até 2 horas ali ouvindo a palavra de Deus. Eu sou um pregador que eu gosto de pregar muito na rua, porque na rua você tem liberdade para ministrar a palavra, né? 1 hora, 2 horas, e ali Deus faz a obra da maneira que Ele quer. Então nessa noite não vai ser diferente. Nós temos aqui um tempo limitado, mas vai ser o suficiente, o bastante, para que Deus venha nos usar para te abençoar nesta noite em nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje se encontra no livro 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Onde nós encontramos a palavra descrita no versículo 3 dessa maneira: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Essa é a palavra, querido, que Deus Ele vai nos usar para ministrar nessa noite. Eu já ministrei essa palavra aqui, mas o tempo foi curto. E hoje a gente acrescentou um tempo maior para que pudesse dar tempo da gente estar ministrando essa palavra, né, no poder do Espírito Santo, para trazer, né, a revelação profunda dessa palavra, para que vidas venham a ser alcançadas através dessa palavra, e que eu possa, através dessa palavra, estar fazendo uma boa colheita para o Senhor Jesus nessa noite. Então vejamos que a palavra de Deus está falando sobre salvação. Deus é um Deus que o tempo todo Ele está preocupado em salvar o homem. A preocupação de Deus é com a salvação do homem. Então, querido, eu quero ministrar essa palavra para você. Apesar da vontade de Deus ser que todos os homens, a palavra de Deus está dizendo todos os homens seja salvo, é a vontade de Deus. Independente de cor, de raça, de credo religioso, de posição social,
se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. A vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. Até porque o sacrifício do Senhor Jesus, ali naquela cruz, foi válido por todos. Por todo aquele que crê no seu sacrifício. Por todo aquele que crê no seu nome. Que crê no Filho de Deus. Mas, independente da vontade de Deus, né, que todos venham a ser salvos, a palavra de Deus revela, querido, que poucas pessoas são salvas. Nós encontramos o Senhor Jesus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele falando dessa maneira: esforçai-vos por entrar pelo caminho estreito, porque estreita é a porta, apertada é o caminho que conduz à vida eterna. Esforçai-vos, ele diz, para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho da perdição. E muitos têm procurado esse caminho. Então vejamos que apesar da vontade de Deus que todos sejam salvos, é uma minoria que tem alcançado a salvação, querido. Até porque Jesus diz que o caminho da salvação é estreitinho. E por que ele é estreito? Porque poucas pessoas procuram andar nesse caminho. Muitas pessoas, né? Nós vemos na Escritura Sagrada, no ministério do Senhor Jesus terreno, a palavra de Deus diz que aonde Jesus se encontrava, ali havia multidão de pessoas. Pessoas que vinham de todos os lados, que vinham ali dos arredores, que vinha das aldeias, né? Enfim, que vinha de todos os lugares, trazendo ali os seus enfermos, coxos, cegos, atormentados de espírito maligno, para que Jesus curasse. Só que a palavra de Deus fala que muitos daquele que era curado, eles iam embora e não voltavam nem sequer para agradecer. Como aquela palavra dos 10 leprosos, né? Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Então o que nós vemos hoje é muitas pessoas correndo atrás da bênção, só que eles não querem andar com Jesus. Hoje as pessoas procuram a bênção, mas não quer para a sua vida o abençoador, não quer andar com Jesus. E por isso, ele diz que o caminho é estreito. A porta é apertada. E ele diz que muitos procuram entrar. Muitos procuram, mas não conseguem, querido. Veja que tem muita gente professando essa mesma fé que nós estamos professando. Muita gente, como aquela passagem das 10 virgens, as 10 estavam esperando o noivo, o esposo. E quando o esposo veio, elas não estavam preparadas. E tem muitas pessoas preparadas, como o apóstolo Pedro, né? Jesus dizendo para ele: olha, Pedro, ainda essa noite, olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua vida como trigo.
Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Pedro, olhando nos olhos de Jesus, falou: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ir contigo à prisão. Pedro pensava que estava pronto. Jesus olhou no olho dele e falou: ainda hoje, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Querido, o que acontece muito hoje é que as pessoas estão acreditando no evangelho fácil, né? O evangelho que é anunciado uma salvação barata. O evangelho onde as pessoas estão servindo a Jesus do seu modo, da sua maneira. Não quer compromisso, não quer andar com Deus, não quer ser testemunho do Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus diz que poucos serão salvos. Apesar da vontade de Deus ser que todos venham a ser salvos, poucas pessoas têm alcançado esse galardão, querido. E eu quero dizer para você uma coisa, que a salvação, ela não depende da vontade de Deus. A salvação depende das tuas escolhas. É a tua escolha que você vai fazer hoje, ou que você já tem feito, é que vai fazer a diferença na tua vida. Se você escolher nessa noite Jesus como o único Senhor, Salvador da tua vida, a palavra de Deus diz que será salvo. Será salvo. Então, eu quero dizer para você uma coisa, que a tua escolha hoje vai depender a tua alma no porvir. Se você fazer uma boa escolha hoje, a tua alma, ela receberá uma boa recompensa do Senhor. Nota que a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falando, querido, que a porta é estreita, o caminho é apertado, e muitos têm batido nessa porta, muitos têm chegado até na porta, outros têm chegado no meio do caminho e voltam, outros chegam quase perto da porta e voltam para trás, se decepciona na sua caminhada, com as lutas, com as afrontas, com as perseguições, com os dias difíceis, e ela se frustra na sua fé, se frustra nessa caminhada, e volta para trás. Por quê? Porque o caminho é estreito, e apesar de ser estreito, é um caminho muito perigoso, porque anda poucas pessoas nesse caminho. E você sabe que um caminho que anda poucas pessoas é um caminho perigoso, né? Na beira desse caminho tem muitos aduladores. Tem aqueles aduladores que vai falar para você: olha, esse caminho aí não vai levar você a lugar nenhum. Você está perdendo o seu tempo. Você está gastando o seu tempo, porque isso aí não vai te levar em lugar nenhum. Então são muitos, querido, que estão à beira desse caminho para tentar nos desanimar, para lançar um balde de água fria na nossa fé, para que nós viemos esmorecer. E muitas vezes essas pessoas, elas estão do nosso lado. Muitas vezes é a esposa que está falando para o esposo: você é louco. Ou muitas vezes
O esposo falando para a esposa, porque ela tem professado essa fé. Então, existe muito obstáculo nessa caminhada. Por isso que eu estava falando aqui no começo, que os escolhidos de Deus, eles foram escolhidos para sofrer, querido. Foram escolhidos para padecer, por amor do Evangelho de Cristo. Só que tem uma coisa que eu aprendi com os discípulos. A palavra de Deus revela que os discípulos eles tinham grande prazer em sofrer por amor do Evangelho. Quando eles sofriam açoite, quando eles sofriam prisão, quando eles eram presos, eles falavam assim: puxa, fomos dignos de sofrer, de padecer pelo Evangelho de Cristo. Para eles sofrer era uma honra. Para eles sofrer, querido, olha, era um mérito. Fomos dignos de sofrer. Então ele se sentia honrado. E hoje as pessoas elas não querem sofrer, né? Qualquer perseguiçãozinha, qualquer afronta, a pessoa ela já quer de pendurar a chuteira, ela já quer parar, ela já quer voltar para trás. E eu quero dizer para você nessa noite, você que me ouve, você que está aí com o seu celular ligado, com o seu tablet, com o seu computador, você que está ouvindo essa palavra, não desanime, querido. Há uma recompensa muito grande para aqueles que perseverar, semeando a palavra de Deus. Aqueles que perseverar semeando a palavra, alcançará a coroa incorruptível da vida eterna. Então essa é a palavra, querido, que eu deixo para você nessa noite. O que vai fazer a diferença é a tua escolha entre esses dois caminhos. Jesus diz: tem o largo que é o caminho da perdição, tem o estreito que é o caminho da vida. E a tua escolha nessa noite vai fazer a diferença. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outro caminho que leva a Deus a não ser Jesus, querido. A gente vê um slogan nos para-brisas traseiros dos carros que fala assim: Jesus é o único caminho. Essa frase ela está errada ou ela está incompleta? Por que ela está errada ou incompleta? Porque o próprio Jesus diz que tem dois caminhos. Ele diz que tem o largo e tem o estreito. E cada caminho desse tem, para aqueles que escolhem, uma recompensa lá no final. Aqueles que escolheram o estreito receberá o galardão da vida eterna. Aquele que escolheu o largo, que é o caminho do mundo, receberá também a sua recompensa, que é o castigo eterno. Então essa palavra, eu deixo ela nessa noite, querido, para que você venha refletir, para que você venha meditar, para que você venha buscar a revelação profunda do Espírito Santo, para que você venha ter mais entendimento dessa palavra nessa noite. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.